Sentiram saudades? Eu sei que sim, mas Geek está na área e agora é de casa nova. Pois é, e se essa é a sua primeira vez aqui com a gente, seja muito bem-vindo. Aqui no Mais Geek a gente fala sobre mangá, anime, game, cinema, tudo que você mais gosta da cultura pop. Quer dizer que eu tô genuinamente emocionado, acho que todo mundo tá. Já considero esse o melhor mês do ano, dos anos, da década. E é isso aí, Mais Geek na área, meu amigo. Hoje o Mais Geek já começa desmistificando o próprio anime em si. O que é um anime? É só um desenho animado japonês? É algo mais? Como diferenciamos uma obra japonesa de uma ocidental? Qual curso de faculdade a gente precisa fazer para saber a diferença? Aproveitando o momento, o Mais Geek também vai comentar sobre os animes que marcaram a infância de cada um deles. E aí, pessoal, eu realmente estava com saudade. Vocês dois estão com saudade? Eu tô genuinamente incomodado que você pegou meu púlpito. Ah, é, né? Você viu? Né? Você viu que beleza? Gostando ali, ó. Tão bonito. Tão bonito, né? O diretor achou que o Clay não tem mais que ficar perto de mim. E nem É bom que ele não fique perto de mim agora. Eu vou falar pra vocês qual foi o papo. Ele falou assim, você, Thaís e Cleiton, vocês não podem ficar juntos um do outro, porque vocês se garantem. Ia rolar aquela disputa de ego, né? É, falou, vocês dois se garantem, cada um especificamente, mas você tem que ficar perto de alguém que... Aí colocou o verbo do G. Vamos começar esse programa maravilhoso, Tá bom, então. gente. A cara dele. Vamos começar assim com uma discussão bem tranquilinha, indo na Tranquilo. base de tudo, gente. Afinal de contas, o que é anime? Tranquilo. Você fala tranquilinho, mas eu já vi gente arrancando cabelo um do outro aí brigando. Isso aí, isso não é anime, como não? Pá, vira a mesa. para, não- É sim, porque talvez por isso. E gira e joga o McAllister na cara do outro. Exato. Já Não é tá anime, é cansado. anime. Você tá falando errado. Ah, tem isso também, tem a pronúncia. Além de tudo, é muito difícil. É muito É difícil. muito difícil lidar com o que a Mas- gente gosta, mas é difícil. Mas, Thaís, o que é o anime? Então, gente, por definição, anime vem não como um gênero, como aqui no Ocidente a gente acabou definindo, né? Falou assim, tem o desenho animado, tem o anime, que o anime é um desenho de produção japonesa. Não necessariamente. No Japão, a definição de anime é qualquer animação feita. Pode ser estrangeira, pode ser no Japão. A origem, a etimologia da palavra anime, aí é um pouco controversa, porque tem pesquisadores que dizem que é de origem da palavra animation, Americana. e aí o faz resumo sentido. ali, anime, mas também pode ser do francês, que é dessin anime. Ah, é? Mas aí tem muita gente que fala que, não, é só um modismo ali, então tem essa briga aí de onde vem a palavra. Ah, entendi. Porque tem a questão também de chamar primeiro ou não, porque o japonês gosta de aglutinar as coisas, né? Sim. E aí, animation não é uma aglutinação, óbvio, mas é uma contração, vira anime e fica pra gente. Olha, fica eu anime. vou falar pra vocês, cara, que eu tô genuinamente, de verdade, assim, emocionado com essa explicação da Thaís, cara. Eu não sabia desse negócio. Eu peguei de surpresa aqui agora na gravação. Esse negócio francês. Você sabia desse negócio francês? Olha, eu também não sabia. Pois é, Essa gente. mulher é maravilhosa. Você tem que saber o negócio. Trabalhar com ela aqui é coisa de louco. Saudade, eu tava de vocês. Ai, Mas ai, então, ai, ai. Puxa saco. aqui pro Ocidente, no entanto, a gente erroneamente adotou essa coisa de generalização, assim, de gênero mesmo, tem o olhinho gigante, cheio de brilho, tem os robozinhos gigantes, é produção japonesa, é anime, não é desenho. A gente precisa, existe no ímpeto, assim, na nossa vontade de categorizar as coisas, não só a gente, acho que como todo mundo, todo o Ocidente acabou criando essa categoria pra falar o que anime é anime, por exemplo, por conta principalmente das diferenças técnicas, né? De como era pensado e trabalhado um desenho animado no Japão. Assim, como ele era diferente em relação a tudo que a gente tinha no mercado até então. Porque realmente não era uma coisa normal. Não era uma coisa que você olhasse, pô, isso aqui é igual àquela ali. Cara, não era. Não tinha como você falar isso, porque realmente era diferente. E aí eu acho que por conta disso ficou muito mais fácil de separar. Você ir na locadora, polícia, ação, ficção, anime, sabe? Tipo, Realmente. funciona. Então, porque se- não, Desculpa. pode falar. Eu ia falar que se comparado aos desenhos da época que começou a popularizar, né? O anime tem aquele jeitão. O corpo é todo muito afunilado, né? Reto, muitas retas, tem o olhão gigante, o nariz normalmente é um traço. Você compara, por exemplo, com Cavalo de Fogo,
que aí já é um negocinho mais o olhinho tudo mais certinho, o He-Man de repente. Porque é todo mundo fortão. Todo mundo fortão, os músculos todos definidos. Eu acho que eles precisaram realmente fazer essa divisão aí pra poder falar, esse aqui. Sabe uma coisa que eu lembro na época que todo mundo falava, isso aí é desenho, aqueles desenho maluco, desenho japonês? O cabelo. O cabelo, porque Cabelo os colorido. penteados, né? Colorido. Penteado estranho, nada Mas- era normal. Mas sabe que esse Sempre negócio de umas coisas influência é muito louco, porque uma vez eu assisti um documentário do Osamu Tezuka, né, que é considerado o pai do anime moderno, como a gente conhece hoje em dia, Claro, né? claro. O Osamu Tezuka. E aí, no documentário ele fala que essa técnica japonesa de você, o cara tá falando e aí só mexe a boca, não mexe o resto do corpo, não sei o que lá, eles se influenciaram de desenhos americanos, por causa que os caras não tinham muita grana para fazer. E aí ele foi até um quadro negro, desenhou o Mickey de um lado e o Astro Boy do outro, e a proporção dos dois era exatamente a mesma. Ele falou, a única coisa que eu fiz foi humanizar, né, em vez de ser bichinhos, para expressar melhor as emoções deles. E isso influenciou tudo basicamente, Sim. que aconteceu ali. Tudo que foi criado ali foi criado em cima do pós-guerra, em cima dessa refração aí do que era os Estados Unidos nos olhos de alguns japoneses, não de todos, mas Sim. de alguns japoneses que queriam principalmente ser diferente, não ser qualquer um, assim, sabe? E aos poucos eles foram se adaptando, criando coisas e evoluindo a própria maneira, porque eles, apesar de tudo isso, eles são uma ilha, eles são meio fechados até hoje, assim, e tudo que nasce lá, cresce lá e se populariza lá. A exportação, ao meu ver, parece ser muito um acaso da situação, sabe? Hoje em dia, eu acho que eles até pensam Ah, não, com certeza. em alguns animes já para exportar, certeza. mas eu acho que ali na década de 80, até 90, eu diria, primeiro tem que fazer sucesso aqui dentro, se fizer lá fora, É ok. consequência. Eles não se preocupavam. E é um traço característico Isso, de tudo, né? Até videogame, né? Se você parar pra Isso você vê muito na explosão do anime aqui no Ocidente, porque pra gente pode ter sido com Cavaleiros em 1994, né, que realmente deu aquele boom. Claro que já A tinha gente ficou anime sabendo antes. que era anime. Porque, mas nos Estados Unidos eu lembro que foi com, por exemplo, com Akira. A gente não foi assim, mas foi parecido. Só que no nosso caso era tudo que é parecido com Cavaleiros do Zodíaco, vamos trazer. Aí começaram a trazer. Os clones, A gente teve muito clone aqui de Cavaleiros do Zodíaco. Sim. Mas momentos completamente diferentes, em escalas completamente diferentes, mas a ideia era muito parecida. Que a galera não esperava, né? O negócio antes era o Jaspion, o Changeman, que já tava, né? Tinha os Tokusatsu, que já estavam, assim... Bombando também. Nessa época, o Cavaleiros Verdes já tava meio que em declínio, já tava no 30ª reprise ali, 30ª reprise. E aí quando o Cavaleiros veio, bum, né? Abriu as portas aqui pro resto. E falando das influências, nós tivemos também aí a questão dos cliffhangers, da violência, porque assim, tem certos animes que o pessoal morre de fato, né? Exatamente. E aí fala, nossa, olha Poxa, esse desenho aqui, o que acontece, gente, olha isso. E aí nós tivemos, por exemplo, inspirações depois muito na cara, que eram inspirados em animes, por exemplo, nos desenhos de Cartoon Network, que aí entra Samurai Jack, Hi Puff, Amiyumi. Sim, é verdade. Essa questão de se apropriar do estilo visual e da forma como as cenas eram construídas começou a aparecer nos animes daqui de uma maneira assim, numa enxurrada, né? O Dexter, o Samurai Jack entravam com exageros, aí outros eram mais comedidos, mas exploravam aí um pouco do ângulo, das câmeras girando, das sequências de ação. As pessoas se preocupavam mais em entregar uma coisa diferente e não o repeteco da mesma cena em sequências diferentes. Você sabe uma coisa que eu acho que influenciou muito do Japão? Foi ter começo, meio e fim. Isso é muito importante. Que antigamente você não tinha muito isso, eles não se preocupavam muito com isso. Você tinha o caso da semana, né? O monstro da semana, resolvia, acabou ali. Quando ia pro próximo capítulo, é como se aquele outro capítulo não tivesse existido. Eles eram bem separadinhos. Era bem separadinho. É claro que você tinha uma coisa ou outra, Thundercats, de vez em quando rolava um lance do cara... Principalmente na segunda temporada. Na segunda temporada. Mas era pouco comum, né, nos desenhos americanos. Principalmente no Cartoon também tinha muito disso, né? O Dexter, Meninas Superpoderosas, era né? O caso do dia lá. Resolvia, acabou, no próximo capítulo não tinha nada a ver com o capítulo anterior. Porque, por exemplo, você tem aquele mangá feito pelo francês, o Radiant lá, né? E aí você vê que basicamente é um cara querendo emular um jeito japonês de contar a história. Sim, ele é total influenciado. É um mangá feito fora do Japão. E hoje em dia, antigamente você falava, cara, isso é impossível, mas hoje em dia eu não tenho esse preconceito mais. Pra mim é muito possível assim, você construir aí uma obra e ser catalogada como mangá e não ser feita no Japão. Então a gente tá chegando à conclusão que tudo é anime. Tem animação, tudo é anime. Na visão oriental, qualquer produção animada é um anime.
Agora, aqui no Ocidente, a gente categorizou isso como uma generalização de, tudo que é produção oriental entra na parte de anime. É difícil, né? Porque, É difícil, mas aí, até como o Jeff estava falando, a questão do mangá, aí a gente entra também. O que é mangá? De onde que veio o mangá? Tem que ser feito no Japão. A questão do preto e branco? É só porque é de trás pra frente, de frente pra trás, a ordem invertida aqui de como você lê? Isso aí eu acho que deu uma bela discussão com uma outra pauta. Vai dar. Também. E é engraçado isso. Por exemplo, tem alguns diretores, tipo o Lee Sintoma, que fez o Cannon Busters e o Yasuke da Netflix. O cara trabalhou no Mapa, trabalhou no Production IG, os negócios tudo. O cara e é Uma americano. produção americana feita por japonês. E aí, como é que você vai falar? Como é que você vai falar? Gente, o papo tá ótimo, mas eu acho que mais importante do que a gente ficar falando de anime é a gente ver anime. E por isso hoje a gente tem o que aqui? Ixi. É Dragon Ball! Nós temos aqui chegando com a gente Dragon Ball Super e você confere o primeiro episódio agora aqui no Mais Geek. Se liga aí. Hello, anime fans. Hello, Mais Geek. This is Daniel Castaneda from Toei Animation. For the very first time, Dragon Ball Super, one of the biggest titles on the anime industry, will be broadcasted on over-the-air television exclusively on Band TV. Everybody will be able to watch the latest saga of your favorite heroes. We really hope you enjoy it. Thank you. E aí, gostaram do Dragon Ball? Nostálgico pra caramba, né? Não pelo Dragon Ball Super na TV aberta, mas por ser Dragon Ball, né? Voltando aí. Por ser o quê? Dragon Ball Super é Dragon Ball na TV aberta. Eu lembro quando eu comecei a assistir Dragon Ball de verdade, eu ainda tava no cursinho e foi uma experiência acompanhar toda a história do Goku ali, lutando e se transformando, né? Não sei se a Tá viu, porque na época eu acho que ela ainda era Kodominha. Chimpirinha, Kodomo. Chimpirinha, Kodomo. O pessoal que tá vendo nem sabe o que é Kodomo. Inclusive, Ainda. a gente pode explicar aí em algum outro programa, tá? Apoia. Eu realmente não peguei, assim, época de TV por assinatura, né? Sou um pouquinho mais nova que os dois aqui, mas eu tenho Pouca certeza coisa. que Dragon Ball marcou a infância de muita gente. E é claro que é sempre uma alegria a gente poder rever aqui os nossos personagens queridos em novas aventuras aí na TV. Sem dúvida. É verdade. Eu, pelo menos, Dragon Ball, acho que eu também tava no cursinho também, cara. Assistia quando voltava, porque reprisava. Né? Sim, eu Passava a assistia tarde, reprise. depois à noite aí. Eu assisti a O dia que eu não ia, eu assistia à tarde e assistia à noite. Foi um dos animes aí que marcou a minha... Não vou falar infância, porque não foi infância, mas marcou a minha vida, de alguma forma, né? É, a minha também. Tô curiosa agora pra saber, quais foram os animes que marcaram a infância ou a vida de vocês? Não, eu quero só, eu vou inverter isso aqui, faça repasso. Eu quero saber a sua. Já que você que é a chimpirinha aqui, a gente quer saber o seu. Que vai ficar Exatamente. feio a gente falar primeiro. Porque eu eu lembro agora, disso, eu também assisti esse. agora eu fiquei com vergonha de falar qual que é o que marcou aqui. Fala você primeiro que a galera vai se identificar mais, né? acho. Agora. Ok, então acho que alguns já viram aqui rodando na tela, mas eu não tenho como não dizer que Pokémon marcou muito a minha vida quando eu era Vai, pequena. Pikachu! Não só o anime, mas também os jogos. Pokémon Stage é um negócio que eu guardo assim no meu coração até hoje. Por favor, Nintendo, agora lance aí no pack de jogos de 64 pro Switch, lance Pokémon Stage, estou esperando. Você jogava mais Pokémon ou assistia mais Pokémon? No começo eu assistia mais. Ah, é? Você Lá começou na Eliana? assistindo, então. Eu comecei Eliana. assistindo. Tava lá cantando os dedinhos lá e assistindo Pokémon. Claro, eu amava a Eliana, gente. Mas assim, eu comecei assistindo e é claro que eu amava Pikachu, toda aquela galera ali do trio principal, né? Do trio shonen. Pra vocês que não sabem, a Thaís é a dubladora não oficial do Pikachu aqui no Brasil. É verdade. Ai, meu Deus, tá bom. Agora então, voltando. Pokémon, acho difícil alguém que hoje em dia não conheça Pokémon, mas são esses bichinhos aqui que estão passando inclusive no telão. Pocket Monsters, né? Então os monstrinhos de bolso. A gente acompanha aí até hoje, inclusive, a saga do Ash. Até que hoje. quer se tornar o mestre Pokémon. Com 10 então, anos. Ele fica amigo dos Pokémon dele. E aquela coisa maravilhosa que a gente, quem acompanha, né? Pelo menos o mínimo de conhecimento de cultura pop no geral, já viu o Pikachu. Não tem como não saber quem é o como. Hoje em Ainda dia mais Pokémon. hoje, depois de Olimpíada e tudo, não Depois de tem como saber quem é. Olimpíada, depois de Copa do Mundo, em que o Pikachu era o mascote da seleção japonesa, tava naquela camisa, que eu Exato. invejo muito quem tem aquela camisa. Eu também. E Sakura, gente. Cardcaptor. Cardcaptor. Nossa, como eu amava. Eu diria que, assim, grande parte do que eu sou hoje, o que moldou a minha personalidade, talvez tenha vindo muito desse anime. Porque, assim, a Sakura, ela se importava com os outros. Ela queria ajudar sempre. E ela tava sempre pra cima, e ela valorizava os amigos. E eu tinha muito isso pra mim na época.
sei lá, eu assistia Sakura, eu tinha uns 6, 7 anos. Ih, rapaz. A gente também. A gente era quase isso, o nosso também. 9, 10. É, talvez um pouquinho mais, assim, né? Então, assim, Sakura eu acho que é um dos ícones do shoujo, não é mesmo? Que é outro termo que a gente pode explicar em outro programa. Mas, sabe, é aquela coisa gostosa. É aquele dito desenho pra menina, mas que eu sei que tem muito garoto que ama. Pô, era muito legal. Eu gosto de Sakura, eu gosto de Sakura. E poderes mágicos e cartas mágicas. Então, inclusive, se você não conhece Sakura, gente, vai ler o mangá, já saiu aqui no Brasil. A gente tá aí agora em produção o arco do Clear Card. Eu amo. É uma continuação, né? Continuação. Sakura teve aí 2 temporadas, aí tiveram 2 filmes. Nós temos agora em desenvolvimento aí o arco do Clear Card, que são eles um pouco mais velhos. Inclusive entra um pouco, talvez, naquela coisa que muita gente tem com o Dragon Ball. Mas eu já falei demais, eu quero saber de vocês agora. Vai lá, Gé, vou ficar por último, Então, vamos começar com, assim, depois que eu descobri o que era anime. Porque se fosse antes, teriam coisas antes, mas eu acho que a partir do momento que eu falei, isso é anime, que eu Um dia acendeu assim, veio pra isso mim é anime. Zodíaco. Eu acho que veio com muita gente por causa do Cavaleiro do Zodíaco, né? Passando e a gente, meu Deus, o que é isso? Fui procurar coisas novas. Aí uma dessas coisas novas que eu fui atrás foi o Rurouni Kenshin. Mas eu lembro que eu não comprava as histórias do Kenshin na época, porque eu não sabia ler o que estava escrito na capa. Eu falei, eu só vou comprar esse cara aí, esse samurai de cabelo vermelho, quando eu souber o que tá escrito. Foi o título do mangá, né? Porque comprar aí, o que você tá lendo? Isso aqui, eu não sei o que eu tô lendo, é isso. Eu falei, não, vou esperar. Então, antes dele, ele já apareceu na minha vida, mas não peguei. Então, vamos um pouquinho mais antes ali. Eu acho que uma das histórias que eu sempre reassistia e ela ia mudando com o passar do tempo. Parece deu um spoiler pra gente antes do que você falou. Não, é que faz parte. Tá. Tanto do meu gosto me fez querer aprender mais coisas relacionadas ao Japão e tudo mais. Eu acho que foi Akira. Aê, pô. Akira muito bom. é um filme do Katsuhiro Otomo. Nossa, eu ia falar que bela influência. E cada vez que eu assistia, eu gostava de um pedaço, eu gostava mais de um pedaço, eu gostava mais de alguma coisa. E foi desenvolvendo esse gosto, tanto pelo Japão, quanto pelas animações diferentes, né? A trama, né, mais elaborada, conspirações, que Akira tem muita conspiração. Sim, a moto vermelha. Aquela cena clássica que virou referência em meme. Mas um monte de anime. Tá tudo. Até hoje. Exatamente. Queria dizer, a derrapinha assim, ó. Avengers tem uma cena de Akira no mangá, tá? Então, é spoiler. Não vou nem falar que One Punch Man tem uma cena do cara fazendo com a bicicleta de lado, derrapando. E, cara, é uma cena referência. Aí aos pouquinhos foi moldando aí o meu gosto por animações de Akira. Você algo muito parecido. Você sabe que eu era muito fã de Akira? Do quadrinho. Eu comprava porque saiu no Brasil. A JBC republicou Akira aqui inteiro. Mas ele tinha saído no final dos anos 80, começo dos anos 90, pela editora Globo, colorido, porque veio dos Estados Unidos e ele era espelhado. Eles pintaram todo digitalmente, né? Porque a obra ela não é colorida, tudo. E ela eu tenho até hoje pelo menos uns 4, 5 volumes lá. Eles vinham também umas bitelonas, assim, era bem legal. Eu era muito fã. Aquilo é incrível. E aí, depois que eu cresci, evoluí ali dentro desse mercado, eu fui atrás do Kenshin. Aí o Kenshin foi outra obra que me moldou aí na questão de gosto por histórias de samurai, histórias de época japonesa, o Gekidai lá, guerras entre clãs, feudos e tudo mais. Fui atrás de jogo, fui atrás de outros animes, fui atrás de cosplay. Eu só fazia hakama, mano. Você tem uma ideia? Kimono na minha casa... Eu tinha 10 hakama diferentes. Tudo pra ficar usando aquelas calças largas lá. Andava de skate com as hakama, sabe? Olha, adorava. Então essas duas séries, elas acho que foram muito importantes na minha vida. O pessoal de casa talvez não saiba, mas meu mangá favorito da vida é Rurouni Kenshin. O mangá. O meu já foi, hoje não é mais tanto. O mangá pra mim o anime eu não gosto, mas o mangá pra mim tem momentos, vai. Mas eu não gosto tanto assim do anime, porque eu acho que o mangá é muito mais rico. O mangá é muito melhor. O meu é Death Note. Olha lá. Pegou a obra inteira. Mas vamos lá, o meu, assim, eu lembro que a primeira vez que eu falei, nossa, isso é diferente, isso aí é anime, isso aí é diferentão, porque foi Zillion, né, que era um anime que ele chegou, era um anime enlatado, foi encomendado pela SEGA, né, pra vender pistolinha no Japão. E o Master System, no caso. A pistolinha do Master System, a Light Phaser, só que fez muito sucesso no Japão, assim, ganhou muitos prêmios lá, veio pro Brasil, a Tectoy bancou, eu pirei, assim, eu fiquei, assim, fissurado em Zillion, num nível muito, não saudável, mas umas coisas que eu gostava mais é porque tinha os dubladores bacanudos, você tinha lá o vilão principal do Zillion, que era o Barão Hicks, com a voz do Seu Barriga, né? Eu esperava que em algum momento ele, JJ,
pague o aluguel. Não, mas ele não fazia. Mas eu esperava que algum dia rolasse isso daí, não rolou. E, cara, era sensacional assistir. Eles induziam, tinha drama, né? Tinha ação. E a Tatsunoko fez um trabalho excelente. A Tatsunoko é a mesma empresa que fez Shurato, o pessoal de casa não sabe. E aí eu não tenho como não falar do outro anime que marcou a minha vida e marca até hoje, que é o que, Thaís? É Dragon Ball. Que é Dragon Ball. Ah, não, eu achei que ele ia falar qualquer outra coisa. Nem imaginei que ele ia falar Dragon Ball. Não, que é Dragon Ball. Não, pronto, né? Eu gosto. Eu poderia falar de qualquer outro Isekai aqui, apesar que Dragon Ball já foi Isekai, porque o Goku já foi para outro mundo. Assim, por N motivos. É claro que tem muita gente que fala que é só não tem história, é um shonen de porradinha. Eu entendo essa galera de verdade, eu acho que eles têm argumentos pra embasar isso daí. Eles têm que ir embora pra casa e ficar... Muito do que você vê em Naruto lá, nasceu ali no Dragon Ball, né? E o Dragon Ball, por sua vez, pegou de outra pessoa ali, sei lá, Hokuto no Ken ou Ashita no Joe, alguma coisa que veio antes ali. Então, né, tudo se influencia, galera. Não fiquem presos na bolha de vocês ali, né? Não, é que assim, Dragon Ball tem uma imensidão tão grande de influências e de acontecimentos, como ele impactou a cultura pop no geral, que eu acho que inclusive a gente podia fazer um programa só falando de Dragon Ball. Só falando, eu vou fazer isso. Eu quero, assim, direção, por favor, diretor, eu estou pedindo, implorando pra você aqui, eu quero fazer um programa apenas de Dragon Ball aqui. Eu ganhei um ok. Meu Deus do céu, vai rolar. Ô Clay, deixa eu te perguntar, tem gente assim que é tão fã de Dragon Ball, coleciona figuras de Dragon Ball? Se eu quiser achar, onde que eu acho? Se você quiser achar a figura de Dragon Ball, você pode ir na loja.geekhere.com.br, você vai achar um monte de figuras de Dragon Ball. Eu já peguei um monte lá. Tem Broly, tem Goku, tem Vegeta, tem Príncipe dos Saiyajins. Tem bonequinho normal? Tem bonequinho normal, tem Funko, tem tudo. Você acha Dragon Ball de todas as formas. Tem camiseta de Dragon Ball também. Eu gosto das camisetas. Sensacional, Thaís. Muito bem lembrado. Thaís, Muito obrigada, gente. cirúrgica ali. Muito bem lembrado, Thaís. Eu estudei a pauta. Que bom que um de nós três estudou a pauta aqui. Ei, eu escrevi, ela estudou. Você fez o quê? Apresentei. Cada um fez seu trabalho aqui, ó. Que saudade, eu tava dessas Moleza, né? discussões, assim, a gente tá falando um negócio, vai parar em outro. Meus amores, o papo tá ótimo, eu tô super feliz que a gente tá de volta, mas agora o Mais Geek fica por aqui. E olha, a gente tem um monte de rede social pra você seguir, olha, tá na tela, segue a gente pra não perder nada. Ó, e tem outra coisa também, eu quero deixar bem avisado pra vocês, acessar o site geekhere.com.br, lá tem notícia, crítica de série, de filme, de qualquer coisa que você imagina, videogame, então passa lá, dá uma olhada, deixa um oi pra gente também. E a gente espera vocês amanhã para muito mais Geek e também Dragon Ball Super. Beleza? Por hoje é só e até o próximo programa. Tchau, tchau! Uma corrida que já entrou para a história. Na pista, Lewis Hamilton tomou 2 punições e mesmo assim venceu o duelo contra Verstappen.